Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Uma verdade que incomoda aos senhores das cúpulas, tanto da congregação cristã em Portugal como da congregação cristã no Brasil e até a nível mundial. Um canal que incomoda por trazer a verdade, expor a verdade, questionar todos os atos que são realizados por estes homens que têm a responsabilidade de uma instituição nas suas mãos, que lhe foi colocada essa responsabilidade. Lhe foi instituída um cargo para responder perante o povo e principalmente perante Deus. E nós temos vindo aqui a questionar se estes homens que têm esta responsabilidade, tanto aqui em Portugal como até no Brasil, principalmente até no Brasil, que são os responsáveis maior desta mesma instituição, e que eles próprios transmitem as suas vontades aos restantes países que têm a mesma doutrina da congregação cristã. Este canal tem vindo a confrontar-vos a um incómodo e conseguis manipular algumas mentes para se voltarem contra este canal, até mesmo de irmandade. Compreendo perfeitamente que quereis deturpar o que aqui é dito, as perguntas que eu coloco, as verdades que são aqui colocadas. Há homens com ministério, com cargo, com responsabilidade, que são homens idóneos, tanto espiritualmente como até na sua parte particular. Mas há homens com ministério que não são idóneos nem a nível espiritual, nem a nível material na sua vida privada. E vós tendes conhecimento disso, mas continuais calados ao omitir que o pecado, que a falsidade e a falta de idoneidade continua a imperar na cúpula, no ministério, daqueles que constituís com responsabilidade para dirigir um povo. Eu sei que as verdades vos custa ouvir, doem, não gostais, ficais enraivecidos e quereis transmitir uma paz ao povo, à irmandade, uma paz podre. E alegais, fazeis várias alegações em relação à pessoa que está aqui a transmitir o que tem vindo a acontecer, que tem vindo a ser um instrumento de Deus para que a verdade seja colocada nos telhados. Esta verdade vos dói. Eu poderia vos chamar de Herodes, a esta cúpula, a este ministério que encobre, que comete as atrocidades. Poderia vos chamar de Herodes, porque tendes vindo a adulterar espiritualmente e alguns até carnalmente, mas continuais a exercer os vossos ministérios. E há aqueles que, por muito que queiram lutar contra estes espíritos malignos que estão instalados nesta própria cúpula, seja de Portugal, seja no Brasil, estes que lutam, é um desgaste tão grande que acabam por querer sair enquanto têm vida espiritual, vida psicológica e vida carnal também. Porque é um desgaste lutar contra as hostes espirituais da maldade que se instalaram nos púlpitos da congregação cristã em Portugal e até a nível mundial. É uma verdade que gostarias de calar, mas eu aqui posso vos dizer que enquanto Deus der forças, coragem, ânimo e a certeza absoluta de que estou a servir a Deus, acreditem, não me irei calar. Não me irei calar. Podereis fazer o que quiserdes, argumentar o que quiserdes contra mim, mas a verdade, essa será sempre exposta neste canal. E darei sempre voz aos casos de injustiça, àqueles que continuam a omitir
os assuntos que quereis ignorar e que depois argumentais que vamos aguardar em Deus, vamos colocar nas mãos de Deus, é Deus que faz justiça. Quando na verdade está escrito na Bíblia, em Tiago 4,17, que todo aquele que pode fazer o bem e não o faz, está a ter um pecado de omissão. E isto é grave. Omitir a verdade. A verdade que se chama Jesus Cristo. Essa verdade que nos foi ensinada desde muito criança, quando nós líamos os nossos versículos e que nos era incutido lermos o Novo Testamento, embora lêssemos também Salmos, Eclesiastes, Provérbios. Mas a história de Jesus nos era incutida a ler, a recitar nos jovens e menores. E agora transformasteis uma instituição religiosa, uma instituição que tinha credibilidade, mas que nos tempos atuais, infelizmente, por culpa de homens amantes de si mesmo, que estão agarrados ao poder, em vez de estarem agarrados ao amor de Jesus Cristo, à verdade, à sinceridade, não. Apenas querem alimentar o seu ego, sugando a verdade que ainda está em algumas almas que frequentam esta mesma instituição, Congregação Cristã em Portugal. E como sempre digo, até a nível mundial. Porque infelizmente não é um caso só de Portugal. Antes fosse, seria muito mais fácil de se conseguir consertar alguma coisa. Mas infelizmente, já há alguns anos atrás as coisas começaram a descambar e cada vez mais têm vindo a ter um caminho muito torto. Há homens e mulheres de Deus que com o seu ministério querem servir na verdade, na sinceridade e na transparência. Servir mesmo a Deus. Mas vós, homens amantes de vós mesmo, amantes dos negócios terrenos, sim, porque chegou a esse ponto de negócios terrenos estarem envolvidos em assuntos que eram espirituais. E todos aqueles que não colaboram com a vossa opinião são marcados e são colocados de parte e perseguis de uma forma com que a pessoa desista e entregue o seu cargo, o seu ministério, a sua responsabilidade. É esta a vossa abordagem, é esta a vossa forma de estar. Quem fala a verdade perante os vossos olhos pecaminosos não tem lugar na congregação cristã em Portugal e até a nível mundial. A Irmandade boa, simples e que acredita que ainda poderá acontecer alguma coisa de bom. Deus queira que sim, para que a vossa alma seja afagada pelas mãos de Deus no trabalho que Ele tem que fazer. Mas Deus vai ter que fazer uma limpeza muito grande para que esta instituição religiosa, a Congregação Cristã em Portugal e a nível mundial, ela se volte a erguer. Volta a ser aquilo que era. E Deus, para o fazer, vai ter que exterminar destes lugares de destaque, de ego inflamado, destes homens que têm as mãos sujas de sangue inocente e que continuam a blasfemar com as suas mãos, com a sua boca, com a sua postura, até mesmo quando estão a celebrar um ato tão até nem há palavras para conseguir expressar este ato tão maravilhoso que é a Santa Ceia, em que nós tínhamos tanto cuidado para com este ato. E hoje o que se vê é homens espiritualmente corruptos, com as mãos sujas espiritualmente e até materialmente. Nós sabemos que há.
há uma corrupção espiritual e até mesmo carnal, em todos os níveis. E vós perdesteis o temor a Deus neste ato sublime que era a Santa Ceia. Fomos ensinados a não dar destaque, fosse a quem fosse, a amarmos o pobre, o que não tem ministério, e amarmos o que tem ministério de igual forma, sem acepção de pessoa. Mas hoje em dia, o mais engraçado é que hoje em dia dais destaque a quem é mentiroso, a quem é fraudulento espiritualmente, a quem não cuida das almas conforme Deus assim o requeria. Esta é a verdade nua e crua e que vos dói ouvir aqui neste canal. A verdade. E a verdade sempre será aqui exposta. Doia a quem doer. Custe o que custar. Conforme Herodes, aliás, a sua cunhada não gostou de ouvir as verdades de João Batista, e eu não me quero equiparar, nem chego aos calcanhares de João Batista, mas só para dar o exemplo, conforme a cunhada de Herodes não gostou de ouvir as verdades que saía da boca de João Batista e a própria filha, eles maquinaram algo para calar essa voz. A única forma foi cortar a cabeça de João Batista. Claro está que vós não me ireis cortar a cabeça. Que se saiba, em princípio, bem, mas eu sei que quereis me calar a todo custo. E isso está a corroer-vos na vossa alma, porque ainda não conseguiram calar. E acreditem numa coisa, enquanto Deus me der forças, irei falar a verdade e somente a verdade. Gostem ou não gostem, ataquem-me ou não me ataquem. E quero aqui endereçar um grande apreço a toda a irmandade que ama ainda servir a Deus e que está na congregação e que o faz de um coração sincero e que aguarda que Deus faça um movimento. Que Deus atenda ao desejo do vosso coração. Aqueles homens que têm ministério e que veem que as coisas não estão a correr pelo melhor. Lutam pela verdade e cada vez mais veem estes homens que têm a responsabilidade de expor a verdade e de fazer a justiça distantes de Deus. A estes homens, não vos caleis, não sejais omissos com o pecado, porque depois Deus, quando vos chamar, quando chegar a vossa hora de partirem deste mundo, acreditem, até mesmo vós, homens da cúpula, não vos posso chamar homens de Deus, porque homens de Deus não têm as atitudes que vós tendes. Mas quando chegar a vossa hora de chegar lá em cima e dizer-lhes, ó pai, eu atendi os cultos, eu servi, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro e aquilo outro. Sabem uma coisa que ele vos vai dizer? Não, para trás de mim que me servis de escândalo. Eu admoestei-vos. Vós chamasteis de louca uma mulher em que eu me usei dela, fraca, insignificante, mas eu me servi dela para vos chamar à razão, para que vós caísseis em vós mesmos e aceitasseis fazer o que era correto, e vós a ignorastes. Foi uma voz no deserto, mas que falou a verdade. E depois Deus vos dará o caminho que tendes a seguir, se para o céu ou se para o inferno. Isso é um julgamento que a Deus pertence. Mas uma coisa eu vos quero dizer. De que todos nós erramos, ninguém é perfeito. Eu também erro, eu falho, e falho imenso, acreditem, não sou perfeita, não. Mas há uma coisa que eu aprendi com os mais antigos. Errar é humano, reconhecer o erro é muito nobre, e procurar não fazer o mesmo erro, então
ainda se torna mais nobre ainda. Porque é uma coisa, o que vós sois em cima de um púlpito, tendes que ser fora dele, seja nos corredores da congregação, como seja no vosso trabalho, na vossa vida familiar. Não podeis ter duas fontes de água. Perante isto, eu vou-vos deixar aqui um áudio do irmão Fernando Teixeira. Aliás, tenho 3 áudios do irmão Fernando Teixeira. E que vai servir para vos avivar a memória, relembrar algumas coisas e para ver se cair em vós, na vossa consciência, dos erros que tendes vindo a cometer. Vou colocar aqui um áudio e depois irei somente depois colocar outros mais 2 áudios noutros vídeos. Tá bom? Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser, que é com um áudio do irmão Fernando Teixeira. E já agora, irmão Fernando Teixeira, olha que até mesmo o António Moreira da Fonseca também era um diabito, porque encobriu muitos casos que não eram corretos de se encobrir, desde abusos sexuais a descaminho de vinhos, e nunca foi pela verdade, nunca enfrentou a mentira. Portanto, ele também tinha um espírito muito mau. Que Deus o tenha em eterno descanso, se isso for possível. Vamos então passar ao áudio do irmão Fernando Teixeira. Senhores da cúpula, ouçam bem este áudio. Irmã Laurinda, a santa paz de Deus esteja com a irmã e com todos os sinceros e perseguidos, como consta neste áudio de 24/5/2024, e que é uma verdade, e pelo ministério da cúpula da congregação, os que são uns sem vergonha, o que é habitual, porque esta perseguição é para cumprir a palavra de Deus que diz: de entre nós se levantarão falsos profetas e falsos pastores, que não pouparão ao rebanho. Estes são esta cúpula dos dias de hoje, que se vestem de pele de cordeiro, mas se manifestam como lobos que devoram o rebanho. Como se vê que só se preocupam com as coletas para os seus lazeres e ordenados de luxo, como os 2 áudios de 16 de julho de 2023, que não enganam ninguém, e que o ancião mau e violento, como diz o ancião presidente no artigo 45, louvado seja Deus, e o que esta confirmação vai além e o é confirmado por milhões em todo o mundo, e só aonde há placa congregação cristã. O que não se ouve em outras instituições, tal perseguição e tal ameaças, e de cima do púlpitos, o que estão originando esta corrupção e crimes espirituais e materiais, o que é de deitar as mãos à cabeça em ver como esta cúpula corromperam esta santa obra de Deus. E como diz a irmã Laurinda, e o diz com verdade neste canal de 24 de maio de 2024, CCB Portugal, que o ministério persegue os sinceros dentro da congregação, o que também esta irmã foi perseguida, querendo-lhe calar a boca para não falar nos abusos sexuais a menores que ela viu a serem cometidos, e dentro da congregação do Mau Jardim, que esta cúpula transformaram esta congregação em sexo esforçado a menores, e que fizeram desta congregação, por este sofrimento, congregação do inferno, o que no dia do julgamento, segundo a palavra de Deus, não vão escapar, tanto os que cometeram estes pecados, como o ministério que encobriram, e como dizem as autoridades e as notícias e os jornais do Correio da Manhã. O irmão Teixeira pergunta para esta cúpula do ministério: ou porquê que também em cima do púlpito não ameaçam esta cúpula do ministério que cometeram estes escândalos e crimes manifestados pela justiça? O que esta cúpula não pode negar, e que ainda se intitulam homens de Deus, mas não são e já nunca o conseguem ser, porque sendo batizados e perdoados voltaram à lama. Com todos estes crimes, pisaram o sangue do Senhor Jesus, e confirmado pela lei. E o que o irmão Teixeira, ancião de Deus, confirmado que Deus lhe fez saber do que está por detrás da letra pelo Espírito Santo. Diz na Escritura: a letra mata, mas o Espírito vivifica.
O que será o futuro desta cúpula no além do bem ou do mal? O que é bíblico e que Deus não pode ter duas medidas, sempre foi sim, sim e não, não. E não pode dar compensação a Lucifer para que este demónio que governa esta cúpula nunca tenha o direito de dizer que Deus é injusto. E como falou o ancião António Fonseca na reunião em que condenaram o ancião Fernando Teixeira sem direito à defesa para não falar a verdade, em que este ancião disse que não é o irmão, não é o irmão Teixeira, não é o irmão Macieira e não é o irmão Alex. É um grande demónio que está em Lisboa, querendo dizer que este demónio está na congregação do Alto do Pina e que ninguém o consegue vencer ou derrubar, ou que todo o ministério ouviu esta profecia e que veio a cumprir. O que o ancião António de Almeida, que agora atende Valvão, o que é mal vestido das coisas que são de Deus, o que até está nu, mas vem vestido das mentiras deste grande demónio que falou o ancião António da Fonseca, e que o irmão Teixeira lhe perguntou nesta guerra diabólica que ele estava criando em Lisboa, se ele ouviu o que o ancião António da Fonseca falou na reunião. O que ele me disse diante de Deus, que tudo ouve, eu ouvi e assino por baixo. E que este ancião só criou mentiras e escândalos em Lisboa, e que o irmão Teixeira confirma, e como o amigo dele, ancião Vítor dos Santos, as fez por escrito nas acusações e artigos para o tribunal, e que até hoje não o justificaram. O que os amigos se viram em acusação uns contra os outros, o que chegou esta cúpula, e como confirma o e-mail que numerosa Irmandade de Cascais e da Abóbora, desgostosos destes escândalos, enviaram para a cúpula dos anciãos do Porto, do que este ancião criou os seus interessados pelo ministério de ancião, que seria o pagamento por derrotar o ancião Teixeira das 15 congregações que Deus lhe deu a graça de abrir e de atender, e para serem distribuídas por quem não lutou e não trabalhou para que fossem abertas, a qual a congregação da Abóbora, por ser a mais bem situada e prédio próprio, foi distribuída ao cooperador de Cascais, irmão João, em pagamento por ajudar este ancião mal vestido das coisas de Deus, em derrubar o ancião Teixeira, louvado seja Deus, mas que ainda ficou em dívida o ministério de ancião prometido por esta cúpula, como consta no e-mail que está em poder dos maiorais, das autoridades máximas e da Igreja. Como dizem nos artigos para os tribunais, que são as autoridades máximas da Igreja, até aqui são pobres de espírito, como diz a palavra de Deus. O irmão Teixeira pergunta, será que ainda lhe vão pagar como ministério de ancião ou não? Porque é uma dívida de favor, e é o que foi negociado nos quartinhos e nos gabinetes, estes negócios feitos e estes contratos diabólicos debaixo do telhado, o que é bíblico, que diz que estes segredos serão apregoados sobre os telhados, o que diz em São Lucas capítulo 12, que é o que está a acontecer no canal de toda a verdade, sendo apregoado sobre o telhado nos 4 cantos do mundo, desmascarando as mentiras desta cúpula corrompida e envolvidos nestes espíritos, como disse o presidente dos anciães de Portugal, numa ata enviada para o tribunal, que até os via a entrar nos seus conservos anciães. Que lupa especial seria esta? E como o diácono da cidade do irmão Wilson, que era o cooperador das galinheiras, e pediu ao seu ancião irmão Teixeira se louvava este diácono que dormiu nesta noite na casa dele, que lhe foi vender o ministério de ancião, se ele os ajudasse a derrotar o ancião Teixeira do seu ministério, aonde o irmão Wilson o confessou no último culto das galinheiras, e que este diácono, amigo dele, veio do Brasil só com esta missão e com a viagem paga pela obra da piedade, o que nos disse dentro do meu carro, que todos ouviram,
que naquela noite viu na casa deste cooperador uma grande cobra e que perseguia 2 anciãos, um que já estava morto, o outro o estava a perseguir. O que esta cobra ainda não agarrou este ancião até o dia de hoje. Vejam, aos anos, desde 15 de agosto de 2013, na reunião em que traíram o ancião Teixeira no espírito de Judas e na mentira de Ananias e Safira, que o presidente dos anciãos, irmão ancião Vitor dos Santos, combinou com o ancião Virgílio e o ancião Macieira para que na reunião antes realizada aqui a seguir iam condenar o ancião irmão Teixeira, e que estes 2 anciãos disseram diante dos 70 anciãos que em Lisboa não suportavam o irmão Teixeira e que iriam por esta causa entregar o ministério, o que era para convencer todos os anciãos que o irmão Teixeira era o mau e o violento, como o confirma o ancião Vitor dos Santos no artigo 45, e que ele, como ancião que atendia as reuniões em Lisboa, iria convencer os anciãos presentes a tirarem o ministério ao ancião irmão Teixeira. E a vocês, os anciãos, que são os bonzinhos, que no Algarve apanharam pela Irmandade e que rolaram por cima dos bancos e por serem tão bonzinhos, continuaram a atender lá em Lisboa. Como um ancião presente, como o venho a dizer nos outros áudios, me ligou no fim desta reunião de traição para que viesse preparado para a dita reunião a seguir de traição. Por este motivo não deram direito à defesa, e este é o motivo que estes escândalos têm acontecido e continuará a acontecer estes crimes materiais e espirituais em Lisboa e arredores, como abusos sexuais a menores dentro das congregações, prisões para encarregados das orquestras, prisões para diáconos, congregações nos jornais, desvio de milhões de euros do Alto do Pina, que o ancião Virgílio e o ancião Augusto Pereira da Ariosa, como consta os seus nomes na auditoria que o saudoso irmão Brás, presidente da congregação em Portugal, pediu para ser feita às contas do Alto do Pina, e que estes anciãos encobrem até ao dia de hoje, e que o ancião Teixeira pergunta para esta cúpula para onde desviaram estes grandes valores, que a Irmandade e o irmão Teixeira contribuiu com grandes quantias, que foram desviadas na compra das instalações do Alto do Pina, nas refeições para os irmãos que trabalhavam na obra clandestina desta casa de oração. Desvios da obra da piedade, que estava na conta do ancião Virgílio e do tesoureiro, nas compras das remessas das Bíblias, na casa de oração das Galinheiras, que também tinha uma coleta de 110 mil, que está em ata, que era para compra do terreno, e que fecharam para rejeitarem a oferta do terreno, que a Câmara ofereceu o terreno para construção e rejeitaram a oferta do irmão do Rio de Janeiro, que Deus lhe pediu para pagar toda a construção para as Galinheiras, o que tudo foi tratado numa reunião em casa do irmão Robertinho, e que o irmão Ricardo de Cascais, arquiteto, já tinha o mini projeto para entregar na Câmara de Lisboa, mas que o presidente ancião Vitor dos Santos, o ancião Virgílio e o ancião Macieira rejeitaram em Deus fazer toda esta obra nas Galinheiras, aonde hoje tínhamos lá uma congregação gratuita, mas estes homens, junto ao cooperador irmão Wilson, para traírem o ancião Teixeira, com todas estas invejas, puseram a mão nesta santa obra de Deus. O que encerro este primeiro, o segundo segue já. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.